Agora a questão número 5. Uma granada de mão inicialmente em repouso explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal e sem atrito e fragmenta-se em 3 pedaços de massas M1, M2 e M3 que adquirem velocidades coplanares entre si e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas são M1 igual a M2 igual a M e M3 igual a M sobre 2. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem as velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são iguais a V, conforme o desenho abaixo. Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade V3 imediatamente após a explosão é letra A, raiz de 2 sobre 4V, B, raiz de 2 sobre 2V, C, raiz de 2V, D, 3 meios de raiz de 2V e E, 2 raiz de 2V. Vamos à resolução da questão número 5, onde inicialmente eu tenho uma granada, ela está parada, né? Reparem que a granada ela tem massa M1 mais M2 mais M3, e depois o que acontece é que ela sai nessa direção. Bom, o que eu já sei é o seguinte, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Reparem que a quantidade de movimento antes, senhores, ela é nula. Então a quantidade de movimento depois também deve ser nula. Só que para ela ser nula, o que tem que acontecer? Nós temos uma quantidade de movimento resultante entre 1 e 2 que vai resultar na quantidade de movimento antes em relação à massa 3, certo? Então como é que a gente faz isso? Como é perpendicular aqui, né? A massa 1 e 2 são perpendiculares os movimentos, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, o que vai me dar a quantidade de movimento resultante de 1, 2 aqui. Eu posso dizer que a quantidade de movimento de 1 ao quadrado mais a quantidade de movimento 2 ao quadrado tem que ser igual à quantidade de movimento 3 ao quadrado. Tá? Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa, quantidade de movimento 1, massa vezes velocidade, ao quadrado, mais quantidade de movimento 2, massa vezes velocidade, ao quadrado, enquanto a quantidade de movimento 3 será m sobre 2 vezes a velocidade da quantidade de movimento 3, né, da massa 3, ao quadrado, ok? Reparem que eu posso simplificar de cara aqui, ó, o m daqui, com o m daqui, com o m daqui, certo? Agora a gente tem que entender a conta. V ao quadrado mais V ao quadrado, isso dá 2V ao quadrado, certo? Isso tem que ser igual a V3 ao quadrado sobre 4. Senhores, eu tiro a raiz quadrada agora dos dois lados. Reparem que eu vou jogar para cá para criar um espaçozinho, tá? Então vai ficar assim, ó, raiz de 2V é igual a V3 sobre 4. Isso porque eu tirei, ó, a raiz quadrada de um lado e do outro, ok? Eu posso fazer isso, Douglas? Lógico que pode, né? E aí é só pegar, ou sobre 4 não, né, amigos? É um erro aqui fatal, né? Não posso errar essa questão. Então aqui é sobre 2, né? Porque eu tirei a raiz de 4, certo? Então eu jogo 2 para cá multiplicando, sendo assim, V3 é igual a 2 raiz de 2V, meus amigos. E o nosso gabarito, senhores, só pode ser a letra E. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.